Sejam bem-vindos à correção de uma questão de neuroinfectologia cobrada no nosso simulado SOS 2023. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a neuroinfectologia baseada nas complicações de catéteres de DVP, principalmente. Então, o que a gente vai falar hoje são fatores de risco para a infecção de catéteres de DVP, que é o que nossa pergunta diz pra gente, pergunta para nós aí, nossa alternativa, questão número 35, pergunta pra gente qual é o fator de risco mais importante para a infecção de DVP. Antes da gente começar, vou mostrar para vocês aqui dentro da plataforma o que aconteceu nessa questão e o porquê eu estou trazendo ela para discussão aqui, né? Então, o que acontece? Essa questão pergunta pra gente qual é o fator de risco mais importante para DVP. A gente tem várias alternativas aqui, sendo que a alternativa mais respondida pelas participantes do nosso simulado foi a alternativa D, que fala pra gente infecção prévia. E eu já te dando um spoiler aqui dentro da plataforma, a resposta correta era a idade do meu paciente. Percebam que, dentre as questões mais difíceis, a questão 35 foi a questão mais difícil do nosso simulado, baseado em acertos e erros dos nossos alunos, com somente 20% de acerto. Então vamos entender o porquê que todo mundo errou isso, o que aconteceu aqui, né? Por que essa questão foi tão errada pelos participantes desse simulado SOS 2023. Vamos lá, quando a gente fala sobre infecção de DVP, a gente tem que pensar de duas maneiras. A primeira delas são fatores de risco relacionados ao paciente, e o segundo são fatores de risco relacionados à cirurgia em específico. Então, quais são os fatores de risco relacionados ao paciente? O principal e o primeiro que eu vou colocar aqui para vocês é a idade. Mas você já deu a alternativa da resposta da pergunta, nem quero saber mais. Para por aí. Vamos entender o porquê que essa é a resposta. A idade, principalmente pacientes recém-nascidos aí, e o principal agente que estaria relacionado a esse seria o Staphylococcus coagulase negativa, é o principal fator de risco relacionado com infecções. Então, dentre todos os outros fatores de risco que eu vou citar aqui, a idade vai ser sempre o principal. Se você pegar um paciente mais velho, um mais novo, um recém-nascido sempre vai ser o que tem o maior fator de risco para a infecção. Então, só a idade isolada por si só é um grande fator de risco e o mais importante, a resposta da nossa pergunta aqui, né? Seguindo, a etiologia, né, dessa hidrocefalia. Qual é a etiologia dessa hidrocefalia no nosso paciente? Dentre as etiologias de possíveis hidrocefalias, as principais relacionadas com infecção são mielomeningocele e uma hidrocefalia pós-hemorragia intraventricular. Posterior a isso, e inclusive a etiologia está relacionada a um lifetime risk. O que é isso? Pacientes que foram ovulados devido a essas etiologias têm um risco de infecção não somente naquele momento, mas também um risco de infecção durante uma vida toda maior do que outros pacientes, outras etiologias. O número de revisões, que foi a alternativa que o pessoal também pensou, é uma alternativa que foi muito respondida pelos nossos alunos, que pacientes com uma ou mais revisões, sim, tem maior risco de infecção do que pacientes que nunca tiveram uma revisão, né? Uma ou mais revisões no mesmo paciente aumenta 3 vezes o risco de uma nova infecção na DVP, porém ainda assim não supera a idade em pacientes mais jovens aí. Infecção prévia também é um fator de risco, porém da mesma maneira não supera a idade. O tempo de shunt, pacientes logo depois que você coloca o shunt, os primeiros 3 meses, é o período que tem maior propensão a ter alguma infecção. Depois, existe risco? Existe, porém esse risco é diminuído comparado com os primeiros 3 meses. E a presença ou não de gastrostomia, ou a possível passagem posterior de gastrostomia a um paciente que já tem DVP. Isso a gente tem que ficar ligado, pessoal. Pacientes com gastrostomia, existe a gastrostomia percutânea, existe a gastrostomia aberta, né? Ou até endoscópica também existe, junto com a percutânea, endoscópica, assim por diante. O que acontece é que, se você tem um paciente que tem DVP e você pretende fazer uma gastrostomia nesse paciente, prefira fazer um método aberto. Por quê? Você consegue ver o orifício por onde você está instalando a sua gastrostomia, não cria falsos trajetos, como pode acontecer por uma gastrostomia percutânea, e esse falso trajeto, consequentemente, pode infeccionar a sua válvula. Só uma curiosidade para você aqui, se for perguntado. Nada a ver com a nossa questão, é só para vocês lembrarem e dar um extra para vocês aqui. E relacionados à cirurgia, uso de antibiótico na cirurgia. Se você não usa antibiótico, você está gerando um fator de risco para essa cirurgia ter maior risco de infecção. O antibiótico também em catéteres. A impregnação de antibiótico em catéteres ajuda a prevenção de infecções. A asepsia adequada durante a cirurgia, a gente sabe que a asepsia e a antissepsia desses pacientes
no pré-operatório ali, realizar direitinho a escovação. Em DVP a gente preconiza sempre mais do que 5 minutos, de 5 a 10 minutos, até mais, quanto você conseguir deixar bem escovada a pele, isso realmente aumenta a chance de não acontecer uma infecção no seu paciente. Número de pessoas circulando em sala, é muito importante que você não coloque todo mundo para ver aquela cirurgia de DVP, é só quem vai operar e acabou. As luvas, né? Você trocar de luvas, antes de você pegar no catéter, trocar de luva, o double gloving, ou seja, colocar 2 luvas, isso ajuda bastante também. O no touch, o que é o no touch? O no touch é a gente não encostar no catéter, não pegar com a mão no catéter, sempre manipular com instrumental, gaze, compressa, ou colocando aí então baionetas, pinças ascendentes, manipular sem encostar no catéter. Ser a primeira cirurgia do dia, ou seja, não ter nenhuma outra cirurgia antes da sua DVP, isso diminui muito o risco de infecção nessa sua cirurgia. Dentre esses aqui, o que diminui mais seria o no touch, tá, pessoal? E a colocação do catéter distal. A gente sabe, dependendo de onde a gente vai colocar o catéter distal, existe mais ou menos risco de infecção para esse nosso paciente. Pessoal, basicamente isso que a gente tem que saber sobre fatores de risco para infecção de DVP. A resposta da nossa questão foi bem rápida, tá? Mas um extra para vocês aqui não errarem mais nenhuma questão sobre infecção de DVP e seus fatores de risco. Muito obrigado, galera!